Olá, eu sou o Herbert Bianchi, videomaker, estou diretamente de Indaiatuba, interior de São Paulo, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos como convidada Neusângela Souza. Muito obrigado pela tua presença aqui. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu nasci em Feira de Santana, no estado da Bahia. Excelente cidade. Mas saí de lá aos 10 meses de idade. E minha mãe migrou para uma cidade que chama Itabuna, ao lado de Ilhéus, também na Bahia. E nós ficamos lá até a minha adolescência, 14 anos, quando migramos para São Paulo. E aqui continuei meus estudos, né? E estamos aqui há 35 anos. Hoje eu tenho 50 anos. Minha trajetória, eu comecei a escrever aos 9 anos, comecei a ler aos 4 anos. Isso é uma rotina na minha casa, a gente lia todos os dias, 6 da manhã e às 6 da tarde. Então a leitura para mim começou muito cedo. As letras, né, começou em minha vida como um café da manhã, né, é uma rotina. Então a partir daí, eu fui crescendo, escrevendo, lendo a Bíblia. E depois, aos 9 anos, eu comecei a escrever poesia. Aí na vida adulta, continuei fazia diários, né? Todos os dias eu escrevia alguma coisa. Quando, passada a vida adulta, comecei a trabalhar em outro segmento, comecei a trabalhar com design. Mas, na minha maioridade, né, na maturidade, eu já senti aquela ebulição de ter que voltar para o meu propósito, porque a vida inteira o meu propósito são as letras, foram as letras. E aí fechei aquela etapa e abri uma editora e um instituto. Perfeito. A editora com segmento de poesia, biografia, e a gente está abrindo para outro pilar também, que é o autoconhecimento e educação. E o instituto nasceu de forma natural, porque eu já fazia ações sociais, e para validar as ações sociais, porque eu sempre fazia para outras pessoas, eu vou fazer uma ação, vou doar insumos para tal entidade, eu vou doar momento cultural para tal entidade, por que não fazer isso validando uma entidade, né, a partir das minhas ações? E aí nasceu o Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, e a primeira ação que eu fiz foi uma antologia unindo todos os escritores das línguas portuguesas. Mas o projeto deu muito certo, e não só de língua portuguesa, mas também outros continentes, como África e Japão e Estados Unidos se inscreveram nesse projeto. Foi um projeto muito feliz, e eu fiz a apresentação desse livro na Universidade de Coimbra, em Portugal. E a partir daí a gente começou a fazer movimentos que foram naturais. E parece que quando nós vamos de encontro ao nosso propósito, as coisas vão acontecendo, né, gradativamente à medida que nós fazemos. Então, é o que eu estava falando há pouco com a Velze, que a nossa vida, a gente não pode colocar essa carga gigante de amanhã vai ser assim, agora vai ser assim, e agora eu tenho que ser o melhor, ou tentar ser o melhor, minha melhor versão a partir desse momento, e a partir desse desdobramento amanhã a gente consegue ter um resultado. Mas então eu tenho essa uma maturidade, óbvio, né, que as coisas não foram sempre assim, mas esse momento eu penso assim, vou todo dia fazendo um passo e as coisas vão evoluindo. Hoje, o Instituto, a gente faz intercâmbio de poetas Brasil e Portugal. Na editora, eu também eu tenho uma predileção por biografia e história de superação. Nesse momento, a gente está com abertas as inscrições para uma antologia que fala Eu Venci, Eu Superei, que são histórias de mulheres, de pessoas que passaram por uma promoção muito
leituras, né? Então, eu quero unir essas mulheres para que outras mulheres consigam ler e ver que é difícil, mas a gente consegue superar. Que há histórias muito, 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 muito difíceis que foram superadas. Então, eu tenho uma inclinação gigantesca por isso, porque eu sou filha da diáspora, né? Eu sou filha de africano e português. Então, dentro da minha veia já corre essa história de dificuldade e resiliência, né? Tem uma poesia que eu falo que é Navegar, que uma estrofe dela fala: navegar. Quando meu pai vinha no navio, na proa tomando vinho e pandelão, minha mãe vinha embaixo, chicotada, farinha e suor. Então é uma alegoria para o sofrimento que já foi do meu ancestral, né? A parte da minha bisavó, que veio na condição de escrava, né? Porque é interessante essa medida que as pessoas falam. Descendente de escravo, não. Descendente de alguém que foi, né, conduzido a essa situação, foi submetido após ser raptado, atravessado o Oceano Atlântico e aqui se colocou na condição. Foi colocado, não se colocou, né? Então, eu acho que isso até é um trabalho de resgate de autoestima de nós que somos descendentes de africanos. Saber que a gente não é descendente de escravo, a gente é descendente de africano que foi condicionado por um momento, né, do colonizador, que também corre nas minhas veias, que é o do meu pai. Ok, interessante. Rosângela, quer dizer que desde pequena você sempre entrou e ficou na área de humanas? Sim, sempre, sempre, sempre. Isso é a minha grande memória afetiva. Inclusive eu falo isso na página da minha editora, porque quando eu falo de felicidade, minha memória afetiva vem nesse viés. A leitura das manhãs, que eu acordava todos os dias ouvindo uma música, bom dia, bom dia, bom dia. Meu avô já estava lendo a Bíblia e sentava ao meu lado e a gente começava a ler. Então, ele começava a ler desde quando eu tinha 1 ano e com 4 anos aquilo para mim eu já consegui decifrar aquelas, decifra-me ou devoro-te, né? Interessante. Do filósofo. E então, eu acho que todo mundo nasce, mais uma vez falando de Belza, todo mundo nasce com um propósito, e não é uma escolha, é um chamado. Então, quando a gente tem esse chamado, a gente procura expandir, e quando a gente foge, a gente sofre, porque eu tentei outras coisas e fui muito infeliz, feliz financeiramente, muito infeliz emocionalmente, porque você fica estreito num espaço que não é seu. Porque a gente tem um propósito, e esse propósito não é para melhorar a nossa vida, é para melhorar a vida do senso comum, da nossa sociedade. É uma responsabilidade social, né? Então, eu tenho um projeto que chama Conte Seu Conto, que é um projeto de restauro de autoestima. Então, eu faço esse projeto com moradores em estado de rua, faço esse projeto com egressas, né, que são mulheres que foram efetivamente encarceradas por algum motivo, mas que saíram. E eu vejo o seguinte, que quando a gente se depara para mapear essa emoção, você consegue tocar no que te feriu. E quando você vê o que te feriu, você consegue identificar, sentir, apalpar e se despedir. Ok, interessante. Então a minha predileção são essas histórias de superação. Porque eu acho que tá em mim essa coisa de... Por isso que eu criei o Instituto, porque eu gosto dessa sensação, essa empatia de ver que a gente está sofrendo, mas a gente tem um norte, a gente pode transformar essa dor em amor para doar ao próximo, né? A gente servir de espelho. Inclusive o livro que eu escrevi chama Diário de uma Poeta, Espelho. Porque eu acho que todas as nossas emoções, né, elas são espelhos. É tanto que os poetas que deixam a gente muito forte na nossa memória, porque é o espelho de nossa emoção, né? O amor é o fogo que arde sem se ver, né? A ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Isso é universal. Verdade. Não é verdade? Como também está na Bíblia. E ainda que eu falasse a língua do homem, né?
língua dos anjos sem amor, eu nada seria. Então isso está na Bíblia. Então essa roupagem de alma, de sentimento, de espelhamento, eu acho que é o que rege a nossa vida. E esse é o meu último livro que eu escrevi, que eu lancei na Bienal desse ano, que fala exatamente sobre isso, o espelho das nossas emoções. Muito legal. Angela, foi bem assim, fiquei muito feliz de você ter encontrado o seu propósito de vida, né? Em japonês, a Vel sabe muito bem, chama-se Ikigai. E você saber exatamente assim, para que eu vim nesse mundo, né? E a partir daqui, como que eu evoluo, né? E ajudo as pessoas. Sim. E na África tem um chamado Ubuntu, que o Ubuntu, um sociólogo foi lá, ele foi fazer, quis saber lá como que o comportamento dos nativos lá. Sim. Então pegou um monte de crianças, falou, aqui tem um prêmio aqui, nós vamos fazer uma corrida, né? Era um pote de balas. Quem chegar em primeiro ganha lá o pote de balas. Quando ele falou assim, eles gritaram Ubuntu. E todas as crianças deram as mãos e todas foram juntas até o pote. E todas desfrutaram das balas. Que lindo. Bonito, né? Que realmente, são propósitos aí, que muitas vezes a vida é uma coisa assim. Para uns, ela é bela demais e muito curta para se fazer as coisas. E para determinadas pessoas, a vida é um fardo. Sim. Cabe a cada um de nós saber como interpretar isso daí. Né? Sim. Uma curiosidade, todo dia você lê alguma coisa? Todo dia. Todo dia, pela manhã, pelo menos 30 minutos, ou 40, assim. Eu acordo, antes de mais nada, eu tomo chá. Porque isso é um costume também da minha avó. Minha memória afetiva é chá e letras. Muito legal. Então, até pode ser o título de um outro livro seu. Olha que é uma boa sugestão. Então a primeira coisa que eu faço ao acordar, levantar, é tomar chá e abrir um livro, ou abrir as notícias do dia, ou ver uma poesia, todos os dias. Aí eu fico 30, 40 minutos com esse ritual, chá, silêncio e as letras. Mas é bacana que a gente nota, né, pela tua energia, que você equilibrou bem o seu grau de espiritualidade. E isso fez com que você fosse forjada, né, nesse diamante que você se tornou. Foram belos retalhos. Sim. Foi bastante difícil, mas como você mesmo mencionou, se a gente não se deixar, né, ter as experiências, a gente não consegue ter a vivência do aproveitamento do que foi a dor, né? Perfeito. Mas eu acho que, na verdade, algumas coisas não são escolhas, né? Como eu te falei mesmo. Na nossa casa já tinha essa coisa da diáspora, mas nem um dia que nós acordávamos tinha a reclamação. Isso é muito importante. Todos os dias. Cada dia um dia novo. Sim. Nossa rotina era igualzinha todos os dias. Faça chuva, faça sol, fosse 0 ou 1000. A mesma rotina, todos os dias. 6 da manhã, meu avô abria a Bíblia, a gente lia. Todo dia, 6 da tarde, meu avô abria a Bíblia e a gente lia. Então ali eu aprendi o seguinte, que lá fora não pode influenciar quem você é aqui dentro. Perfeito. Embora esse ensinamento foi muito forte, né, na minha primeira infância, na segunda infância, na minha pré-adolescência, claro que na minha vida adulta eu não exerci com essa força como agora na minha vida com maturidade. Porque você passa uma fase, né, de aprendizado na primeira vida adulta bastante significativa, parece que a gente se distancia um pouco, né? É verdade. Da nossa primeira infância, mas aí devido às lapidações você retoma e você vê que a chave estava lá. Exatamente. Mas é importante assim, você descobrir outras coisas e na hora que você retoma novamente, Sim. você vê que
o retorno às origens é importante. Exatamente, fui estudar tudo que é fazer autoconhecimento, física quântica, fazer mandala. Nossa, estudei muitas coisas, fui buscar muitas respostas, quando na verdade a resposta estava ali, bem aqui dentro de mim na infância. Ok. Nós estamos aí em instantes finais, quero que volte outras vezes. Eu queria que você falasse o site da editora, do Instituto, tá? Redes sociais, como que as pessoas compram seus livros, como que elas podem saber um pouquinho mais do Instituto. Tá. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês para o nosso próximo encontro, que é um sarau litero musical, que vai ser na Casa de Chá do Parque da Luz. Nós tivemos ontem um encontro litero musical e no dia 22 de janeiro, às 15 horas, nós estaremos lá no Parque da Luz e vocês são convidados. Bom, a editora é olpbpublisher.com.br é uma startup que tem esse viés de poesia e biografia como os dois pilares mais importantes, mas também a gente faz edições de outros pilares. O Instituto é o Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo. A minha rede social da editora é olpbpublisher.com. Está escrito aqui. Instagram, Tá. @olpb publisher, do Instituto é Instituto OLPM, no Instagram, e o meu Instagram é @nilsangelaoficial. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a você, a sua equipe, que está aqui trabalhando, por dar a oportunidade de a gente poder divulgar uma parte de nossa trajetória, porque é sempre importante, e mais uma vez retifico, que quando a gente mapeia a nossa história, a gente fica mais forte. E quando a gente fala, conta, é como se a gente conseguisse mais uma vez tocar, né, apalpar nessa emoção. Então, como eu disse, quando a gente toca na emoção, a gente cura mais um pouco. Então, muito obrigado. Ikigai, né? Exatamente, Ikigai. Perfeito. Então, boa passagem de ano para todos vocês. Antes de mais nada, uma boa ceia e um bom momento de reflexão. E não para fazer planos para 200 anos, mas o plano para o agora, com consistência, para que ela possa ter uma verdade interior. Como dizia Platão, o ser humano é bom, belo e verdadeiro em sua essência. Todos nós somos assim. Ok. Fico muito feliz por ter conversado com uma pessoa muito sábia. Parabéns. Obrigada, viu? Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Nilsângela de Souza, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.